Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 4. Mateus 4. A tentação a Jesus Cristo. Em Mateus 4, vemos que depois de ser batizado, o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diante disso, o propósito era que Jesus o derrotasse dos truques que usou contra a humanidade, e ele ataca justamente as necessidades do corpo com fome. Logo, a necessidade de força instruiu Jesus a pular do templo e finalmente, oferecendo avidamente a Jesus as riquezas do mundo em troca de adoração. Contexto histórico. De acordo com o contexto, a tentação ocorreu na região desértica do Baixo Vale do Jordão, em uma alta montanha, provavelmente um dos penhascos íngremes perto de Jericó, apresentando um panorama impenetrável. O templo foi reconstruído por Herodes, o Grande, veja o Templo de Herodes, e o pátio foi grandemente ampliado durante a reforma. Logo, para isso, foi construída uma enorme plataforma para compensar a inclinação acentuada do terreno do lado sudeste. Ademais, um muro de contenção maciço, feito de pedra pesada, foi construído para suportar a plataforma. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Mateus 4. Versículos 1 ao 12. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e, eis que chegaram os anjos, e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Versículos 1 e 2. Jesus é conduzido ao deserto. A tentação de Cristo destaca vários paralelos entre Jesus e Israel no Antigo Testamento. Deuteronômio 8 versos 2 e 3, afirma que o Senhor conduziu Israel ao deserto para ser provado por 40 anos. Semelhantemente, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias. As três tentações que Jesus enfrentou se assemelham às provas que Israel enfrentou no deserto, e cada passagem da Escritura que Jesus citou em resposta às suas tentações foram extraídas da mensagem de Deus aos israelitas acerca da prova deles no deserto. Deuteronômio 6. Israel fracassou em suas provas, mas Jesus passou pelas suas, e ao fazer assim, cumpriu toda a justiça. Mateus 3 verso 15. Deste modo, ele está qualificado para criar um novo Israel espiritual. Várias características de Mateus confirmam a intenção de Jesus de reunir um novo povo para Deus. Ele escolhe 12 discípulos para se assemelhar às 12 tribos. Este foi um esforço consciente para identificar seus seguidores como um novo Israel. O fato de que Jesus teve fome mostra que ele era verdadeiramente humano e também divino. Versículo 3. A tentação ao Filho de Deus. As pedras que se espalhavam pelo chão do deserto assemelhavam-se a pequenos pães redondos, no formato, tamanho e cor. Os intérpretes divergem quanto à razão pela qual teria sido errado para Jesus transformar as pedras e comer os pães.
A maioria sugere que ele foi tentado a exercer poder sobrenatural em vez de depender da provisão de Deus. Indícios no texto sugerem que o Espírito, que conduzira Jesus no deserto, ordenara este jejum. Assim, quebrar o jejum prematuramente não teria sido um ato de justiça. Mateus 3 verso 15. Jesus almejava encerrar seu jejum apenas quando a prova tivesse terminado. Deus sinalizaria o encerramento provendo o alimento. Mateus 4 verso 11 mostra que no final do jejum, anjos vieram e começaram a servir Jesus. O verbo servir significa servir como um garçom e implica que os anjos alimentaram a Jesus. Durante suas peregrinações no deserto, Israel deixou de confiar em Deus para prover comida e água. Jesus, personificação do novo Israel, tinha uma firme confiança no cuidado de Deus. Sobre Filho de Deus, ver nota em Mateus 3 verso 17. Versículo 4. A fidelidade de Jesus. Jesus está citando Deuteronômio 8 verso 3. Sua referência, toda a palavra que procede da boca de Deus, faz lembrar o tema do Antigo Testamento de que as palavras de Deus não são inúteis, mas devem ser recebidas como mandamentos. Deuteronômio 8 versos 1 e 6 enfatizam a necessidade de se obedecer aos mandamentos do Senhor, e Deuteronômio 8 verso 1 ensina que o homem vive ao seguir os mandamentos de Deus, assim como Mateus 8 verso 3 afirma que o homem vive daquilo que procede da boca do Eterno. Deuteronômio 6 verso 24. Portanto, o texto do Antigo Testamento que Jesus citou ensina que obedecer a Deus é o mais importante. Êxodo 16 verso 3. Em contraste, Jesus teve fome de justiça mais que de pão e teve sede de obediência mais que de água. Ele estimulou seus discípulos a terem a mesma prioridade. Mateus 5 verso 6. Versículo 5 ao 7. O diabo insiste em tentar Jesus. Satanás citou Salmos 91 versos 11 e 12 fora do contexto, tentando convencer Jesus de que o Pai o protegeria de maneira sobrenatural mesmo que ele arriscasse sua vida. Jesus respondeu citando Deuteronômio 6 verso 16, que se refere ao tempo em que Israel, com fome e sede, questionou a presença de Deus até que ele miraculosamente fez jorrar água de uma rocha. Por que contender os filhos de Israel? E por que tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor entre nós ou não? Êxodo 17 verso 7. Se Jesus sucumbisse à tentação de Satanás, isso indicaria que sua fé era fraca e forçaria uma ação miraculosa da parte de Deus, pondo-o à prova. Jogando-se da parte mais alta do templo, Jesus colocaria Deus à prova na tentativa de forçá-lo a realizar um milagre. Satanás sugeriu que Deus é confiável somente quando ele nos livra do sofrimento e do perigo. Jesus sabia que não era bem assim. O Criador é digno de confiança. Deus é digno de confiança mesmo quando Ele nos permite ou até mesmo nos deixa sofrer. A verdadeira fé reconhece isso e persevera em tempos difíceis. Quando Jesus sofreu na cruz, Mateus 27 versos 41 ao 44, aqueles que o atormentavam usaram argumentos que Jesus seria livrado se Deus realmente o amasse, assim como Satanás citou Salmos 91 versos 11 e 12, para argumentar que Deus livraria Jesus de uma queda fatal se ele realmente fosse filho de Deus. Novamente, Jesus sabia que não era bem assim. Ele confiou em Deus mesmo quando brutalmente açoitado, mesmo quando os pregos atravessavam seus pés e mãos, e mesmo quando Deus permitiu que ele padecesse tão horrível morte. Versículos 8 e 9. Os argumentos do diabo para tentar Jesus. Embora Satanás exerça alguma autoridade sobre o mundo, Lucas 4 verso 6, os reinos do mundo pertencem a Deus, e ele prometeu dá-los ao Messias, Salmo 2 verso 8. Versículos 10 e 11. Jesus faz com que o diabo desista. Jesus responde a Satanás citando Deuteronômio 6 verso 14. Se Jesus tivesse adorado Satanás a fim de obter poder temporal, isso indicaria que ele dava mais valor à criação do que ao Criador,
e prezava mais os reinos da terra do que o reino de Deus. Jesus insistiu que só Deus é digno de adoração. Depois de citar Deuteronômio 6 verso 13, o fato de Jesus receber adoração mais tarde neste evangelho, Mateus 9 verso 18, sem repreender o adorador, Atos 10 versos 25 e 26, sugere fortemente sua divindade. Além disso, o fato de que chegaram anjos e serviram Jesus, sugere ainda sua posição superior. Versículo 12. Jesus parte para Galileia. João Batista tinha sido lançado na prisão porque ousou dizer que o casamento de Herodes Antipas com a esposa de seu irmão era imoral, e de fato era. Como tetrarca da Galileia e Pérea, Lucas 3 verso 1, Herodes não tinha jurisdição sobre a Judéia, o local do batismo de Jesus e da tentação no deserto. Assim, Jesus destemidamente marchou para o centro do território de Herodes quando ouviu acerca da prisão de João. Em Lucas 13 versos 31 ao 33, os fariseus insistiram com Jesus para que deixasse a Galileia para não ser preso por Herodes. Ao responder, Jesus chamou Herodes de aquela raposa e declarou firmemente que viajaria para Jerusalém apenas porque lhe era necessário ali morrer, e não para fugir de Herodes. Jesus causou tremor a reis, Mateus 2 verso 3, porém ele próprio não temia homem algum. Versículos 13 ao 25. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo, que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e de além do Jordão. Versículo 13. A estratégia de mudança de Jesus. Neste ponto, Jesus fez uma importante mudança estratégica ao transferir seu centro de operações de Nazaré para Cafarnaum. Nazaré era uma vila obscura, mas Cafarnaum era um centro pesqueiro bem maior, às margens do lago da Galileia. Ela contava com um posto de arrecadação de impostos e uma guarnição romana de pelo menos 100 soldados. Costa do Mar alude a profecias de Isaías, que descrevem a região como o caminho do mar, uma antiga rota comercial que se estendia desde Damasco até Cesareia Marítima na costa do mar Mediterrâneo. No tempo de Cristo, os romanos tinham construído uma estrada empedrada ao longo da rota, permitindo a viagem de caravanas desde a Síria, passando por Cafarnaum, até Cesareia. Uma vez que Cafarnaum estava junto à costa do mar da Galileia, isso também proporcionava fácil acesso a todas as demais cidades ao longo da costa galileia. Deste modo, ao escolher a movimentada Cafarnaum como seu centro de operações, Jesus estava apto a alcançar muitos judeus e gentios. Versículos 14 ao 16. O cumprimento da palavra.
A citação de Mateus referente a Isaías 9 versos 1 e 2, Galileia das Nações, realça o foco internacional do ministério de Jesus ao descrever a Galileia como Galileia dos gentios. Segundo Reis 15 verso 29, esclarecem que, após a deportação dos judeus de Israel, o Reino do Norte, estrangeiros afluíram para a Galileia. Por exemplo, informações de geógrafo Estrabão e de Joséfo, historiador judeu do primeiro século, dão conta que egípcios, árabes, fenícios e gregos viviam na Galileia. Os apócrifos, 1 Macabeus 5, dizem que a população da Galileia era grandemente gentia e pagã. A mudança de Jesus para a Galileia e para a cidade estrategicamente localizada de Cafarnaum mostra sua intenção de salvar gentios assim como judeus. A aplicação que Mateus cita de Isaías 9 também descreve que Jesus era o grande rei, chamado Deus Forte, que haveria de reinar do trono de Davi sobre um reino universal e eterno, libertar o povo de Deus do cativeiro espiritual, e trazer paz e alegria ao mundo. Isaías 9 versos 3 ao 7. Versículo 17. A pregação de Jesus. A mensagem de Jesus era idêntica à mensagem proclamada por João Batista antes de sua prisão. Isso identifica Jesus como aquele que viria após João, Mateus 3 verso 11, a quem João Batista havia identificado a partir de Isaías 40 verso 3, como o Senhor, o próprio Filho de Deus, ver nota em Mateus 3 verso 2. Versículos 18 ao 22. Jesus pede para que o sigam. A ordem de Jesus, segui-me, insistia com os discípulos a que não apenas o seguissem em suas viagens, mas também o seu exemplo e imitassem seu caráter. Seguir a Jesus envolvia sacrifício significativo para Simão, André, Tiago e João. Eles abandonaram sua carreira como pescadores. As palavras, deixando seu pai, indicam que, como seguidores de Jesus, os discípulos eram solicitados também a colocar o compromisso com Jesus acima do compromisso com a própria família. Mateus 10 verso 37. Versículo 23. Jesus volta a Galileia. O ministério de Jesus nas sinagogas mostra que ele inicialmente concentrou seu ministério na população judaica da Galileia, mas este foco depois se ampliou para incluir os gentios dali e de outros lugares. O Evangelho do Reino, o principal tópico da pregação de Jesus, dava conta que o tão esperado Messias, o regente humano por intermédio de quem Deus haveria de estabelecer seu reino na terra, finalmente tinha chegado. Essa era a mensagem proclamada por João Batista, Mateus 3 verso 2, pregada por Jesus, e enfatizada por Mateus, através da menção da linhagem davídica de Jesus, do relato de seu nascimento miraculoso, e do registro da visita dos homens sábios. Jesus curou todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. O adjetivo todas de Jesus para curar. No texto grego, o adjetivo todas é repetido, enfatizando o poder ilimitado de Jesus para curar. Mateus 9 verso 35. Versículo 24. Os milagres de Jesus surpreendem a todos. A Síria estava localizada logo ao norte da Galileia. Não é de surpreender que as notícias das curas de Jesus rapidamente atingissem toda aquela região, cruzando barreiras geográficas e de língua. Logo, os sírios começaram a trazer seus enfermos para que Jesus os curasse. Ao consentir isto, Jesus se distinguiu de alguns intérpretes judeus posteriores que estimulavam os judeus a não socorrerem um gentio que estivesse se afogando, ou uma gentia que estivesse dando à luz. Maimônides. Mateus afirma que Jesus curou os possuídos por demônios. No entanto, alguns eruditos argumentam que essas pessoas eram somente epiléticas. Todavia, este versículo distingue epilepsia de possessão demoníaca, o que prova que os antigos diferenciavam entre as duas condições. Versículo 25. Os seguidores de Jesus. Os primeiros seguidores de Jesus procediam de regiões judaicas e gentílicas. Jerusalém e Judéia eram regiões judaicas, Galileia tinha uma mistura de judeus e gentios,
e Decápolis era um grupo de cidades predominantemente gentílicas. Estas referências geográficas e os diferentes povos implicados por elas demonstram o desejo de Jesus de servir, curar, ensinar e salvar todas as nações da terra. Mateus 28 versos 18 ao 20. Ele veio como o Messias do mundo. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 4. Vitória sobre a tentação. Jesus enfrentou a tentação no deserto e resistiu às astutas artimanhas de Satanás, mostrando-nos que podemos vencer as tentações ao confiar em Deus e na sua palavra. Dependência de Deus. Durante a tentação, Jesus respondeu com as Escrituras, demonstrando a importância da dependência de Deus e da aplicação da sua palavra em momentos de adversidade. Chamado para seguir a Jesus. Jesus chamou os discípulos para deixarem suas ocupações e seguirem-no, ensinando-nos a importância de abandonar tudo para seguir a Cristo e tornar-se seu discípulo. O Reino de Deus. Jesus começou seu ministério proclamando a chegada do Reino de Deus e convidando as pessoas ao arrependimento, destacando a importância da prioridade espiritual em nossas vidas. Serviço e ministério. Jesus dedicou-se ao serviço e ao ministério, curando os doentes e pregando o Evangelho do Reino, ensinando-nos a importância de servir aos outros e proclamar as boas novas do Evangelho. Conclusão. Portanto, onde quer que Jesus fosse, a luz brilhava, e todos aqueles que estavam perdidos eram iluminados. Além disso, aqueles sem esperança começam a sonhar novamente, pois Cristo é maravilhoso. O Senhor veio para mudar a vida de todos e aonde quer que o Senhor Jesus fosse, os milagres mais extraordinários o seguiam. Seus ensinamentos revolucionários incitaram muitas pessoas a mudarem suas vidas e ter esperança em Deus novamente, o que segue acontecendo até os dias de hoje. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.